Mensagem que salva. Abre sua Bíblia em Jeremias capítulo 33. O texto diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Amém. Meus amados, no tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que, mais do que nunca, as pessoas estão quase sempre dizendo: e agora? E agora como será? E agora, diante desta situação, como viveremos? E não é diferente para a vida do crente que tantas vezes se pergunta: e agora que essa perseguição se levanta? Que o mundo parece que vai de ponta cabeça, dando cambalhotas e sem conseguir se aprumar de novo. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer e como caminhar nesse instante? E agora? O que é que nós podemos fazer, queridos? Eu acredito que Jeremias passava por um momento muito parecido com este. Se você observou um pouquinho na leitura desse texto, você pode ver o coração de Jeremias sendo tratado de algumas maneiras por Deus. Mas eu gostaria de meditar com você o porquê isso estava acontecendo. Quando nós olhamos o fato de que Deus controla as situações, eu não estou dizendo a você que Deus é o Criador. Isso é um fato. Mas quantas vezes, mesmo sabendo que Ele é o Criador, o dono, o Senhor de tudo, os nossos corações ficam perguntando: e nessa situação como será? Por isso eu quero meditar com você sobre este Deus que controla todas as situações, pensando justamente no panorama da época que Jeremias estava vivendo. Jeremias estava preso, numa situação terrível para a sua vida, e terrível porque, da parte de Deus, Jeremias recebia constantemente uma mensagem desagradável ao governo. Jeremias era uma pessoa que, ao pregar a vontade de Deus, estava pregando justamente o que feria o governo, o que deixava o governo incomodado. Jeremias estava falando contra as atrocidades, contra o peso que o governo fazia sobre o povo, mostrando o que a corte fazia com as pessoas, mostrando até mesmo aos seus patriotas e patrícios que eles também eram pessoas que oprimiam o povo. De tal forma que Jeremias experimentava de todos os lados o não ser benquisto. E tudo isso nós poderíamos dizer: mas é porque Jeremias era uma pessoa ruim. Não. Era porque Jeremias estava pregando a palavra de Deus e a vontade de Deus àquela nação, naquele instante em específico. Tudo que Jeremias tinha para dizer ao povo
era Deus puxando a orelha desse povo e dizendo: eu vou acertar as contas com vocês, nação. E ninguém gosta de ouvir repreensão. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Então o resultado disso foi aprisionarem Jeremias, o colocarem ali para que ele pudesse ser calado, contido. E se você observou nesse texto, essa já era a segunda vez que Deus estava falando com Jeremias. Se você voltar no capítulo 22, versículos 37 em diante, 32 em diante, você já vai encontrar a primeira vez que Deus falou com Jeremias. Mas o interessante é que Jeremias é um profeta, homem igual eu, igual a você, um ser humano que sente, que padece, que chora, que tem o seu emocional muitas vezes abalado e ferido pela circunstância, mas Deus está ensinando este homem. E eu por muitas vezes passei por este texto olhando pela ótica de Deus falando ao povo. E eu quero convidar você a olharmos Deus falando com Jeremias. E só com Jeremias. Deus tratando do coração deste homem, tal qual eu e você. Que muitas vezes nos perguntamos, e agora? Deus tinha dito a Jeremias, só para os irmãos terem ideia, que ele ia destruir a cidade, que ele ia arrasar tudo. Mas Deus, um pouquinho antes disso, fala assim: Jeremias, compra um terreno na cidade. Compra um terreno nessa cidade. Você já pensou, um profeta de Deus ouve de Deus que ele destruirá aquele lugar e o próprio Deus diz para que ele compre um terreno? Deus tem um senso de humor fora do comum. Não dá para entender. Como Deus trabalha as coisas, nossa mente nunca vai chegar ao mais profundo de Deus. Mas a obediência é o princípio da caminhada com Deus. Nós iniciamos aceitando Cristo, mas aceitamos Cristo para obedecer o Senhor. E é justamente nesta caminhada que Deus começa a tratar de Jeremias, mostrando um primeiro passo que ele precisaria aprender. Todas as vezes que nós olhamos para aquilo que chamamos de sociedade, e não é diferente na nossa época, a primeira coisa que nós costumamos dizer é: a sociedade não tem controle mais. Mas a Bíblia nos mostra o contrário disso. O que diz? Que a sociedade está sob o controle de Deus. Deus não perdeu o controle da história. E eu quero continuar com você nessa palavra que Deus trouxe a Jeremias. Em primeiro lugar, Jeremias, você precisa aprender que sou eu quem estou fazendo estas coisas. Volta a sua Bíblia aí no capítulo 22. A primeira vez que Deus está falando com Jeremias, ele diz assim, olha, capítulo 32, versículo 28. Foi só para ver se os irmãos estavam acordados, para não dizer que eu que errei, né? Irmãos, um dia eu não falo o capítulo, outro dia eu troco para 22, aí está ficando difícil, né? Vamos lá. Então, portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Deus esclarece isso a Jeremias, dizendo: Jeremias, a situação não está sem controle. Sou eu que estou fazendo isso que você verá. Eu estou entregando agora a cidade nas mãos dos caldeus. Eles arrasarão a cidade, mas é plano meu, é permissão minha, é ação minha. Acalma o coração, porque eu estou no controle. E o nosso coração tem a tendência, normalmente, de quando vemos uma catástrofe ou uma situação difícil, dizemos: Deus não está ali. Deus está ali. Deus está no controle. Mas Ele também sabe como ensinar o coração dos homens. E, nesse sentido, ensinar o coração do seu povo. Talvez nós olhemos para a situação e venhamos a dizer: mas, nossa, Deus foi
catastrófico com o povo. Podia ser mais brando. Olha o versículo 30 do texto. Porque os filhos de Israel, vamos ler juntos. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Sempre há uma razão pela qual Deus está realizando o que Ele faz. Deus não faz algo ao léu e sem propósito. Existe uma razão. Deus estava tratando com o seu povo porque esse povo se distanciou dele. Os jovens, desde a mocidade, começaram a tratar Deus como alguém mais, e não como o Senhor das vidas. Começaram a provocar a Deus com diversas coisas. E aqui eu vou chamar você de novo à leitura. Leiamos juntos o versículo 33 e o 34. Viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Existia uma atitude de rebeldia, de desprezo, de menosprezo à atitude e ao amor de Deus. Existia no coração daqueles que ali estavam, do seu povo, do povo de Deus, uma atitude de chamar os deuses dos seus vizinhos de agora seus próprios deuses. Estavam transferindo a glória de Deus para deuses que os seus vizinhos praticavam e a deuses a quem seus vizinhos cultuavam. A ponto de oferecerem filhos para serem sacrificados, a ponto de levarem ofertas a outros deuses, a ponto de profanarem o templo do Senhor, trazendo ao templo obras e artifícios que não eram do Senhor e não pertenciam ao culto de Yahvé. Tudo isso eles fizeram, e agora Deus estava tratando do povo. E a tendência que todos nós temos é dizer, não, Deus se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu, queridos. Assim como não se esquecera do seu povo e veio tratar do seu povo, Deus também não se esqueceu de mim e de você. Nós também somos e seremos tratados por Deus naquilo que precisamos ser tratados. Deus não tarda. Deus não se atrasa. Deus faz no tempo devido. Deus age no tempo devido. Mas olhando para isso, o que Deus queria que Jeremias aprendesse é sossegar o coração. Jeremias, sou eu que estou no controle. Sou eu que estou fazendo isso. Tudo isso que acabei de ler com os irmãos, Jeremias não viu acontecer. Jeremias não apreciou esse momento. Jeremias apregoou essa verdade ao povo, mas não viu a execução da obra de Deus sobre esta nação. Mas Deus continua falando para Jeremias, Jeremias, eu preciso que você entenda mais um passo. Volta lá no capítulo 33 e veja o versículo de número 3. Vamos ler juntos? Ele diz o quê? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias, me invoca. Jeremias, fala comigo. Jeremias, é aos meus pés que você vai aprender, Jeremias. Não fique alardeando aos quatro ventos. Vem para os pés do teu Deus que sou eu, Jeremias. Conversa comigo. Fala comigo. É difícil a situação? Conta para mim. Sou eu quem posso revelar a você coisas grandes e ocultas que você não sabe.
Irmãos, o nosso Deus é aquele que tem novidades para a nossa vida. O nosso Deus é aquele que tem tudo de melhor para nos falar e toda a verdade para nos ser dita. Por isso ele diz a Jeremias: é comigo, Jeremias. Tudo isso que está acontecendo é para que você venha falar comigo. Conversa comigo. Você já viu quando a situação aperta no nosso calo que a gente busca o Senhor? A gente começa a buscar mais, a dizer mais, a abrir mais o coração. E quanto mais Deus aperta a nossa vida, mais próximo estamos. Cuidado, bondade de Deus. Eu tenho um propósito, mas fala comigo. Não busque o interesse dos outros e o gosto dos outros e o que os outros pensam. Busque o que eu quero com você, Jeremias. Eu vejo Deus dizendo da mesma maneira para nós como igreja, queridos. Não busque o que os outros podem te dar. Busque o que Deus pode te dar. Não busque o que os outros têm simplesmente para falar. Busque o conselho de Deus. Ore. Clame. Porque invocar o Senhor era justamente dizer a Deus: Senhor, entra e toma conta de tudo isso que eu estou enxergando, mas eu não consigo entender. Eu não consigo organizar estas coisas. Põe em ordem. Põe em ordem. E me ensina o coração, para que eu possa entender como o teu coração vê as coisas, não como eu vejo. Os meus olhos são limitados, os meus olhos estão fitos no momento, na situação que eu posso ter e apalpar e chegar próximo. Mas os teus olhos estão além. O propósito do Senhor vai além, o propósito do Senhor é eterno. Eu preciso justamente desta vida e desta visão que vai além, a visão do alto. Quando nós invocamos o Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos atende, queridos. Ele nos ouve. Os seus ouvidos estão prontos para ouvir a oração do servo. Ah, mas eu vou resolver. Não vá atrás, busque. Não saia para resolver antes de Deus dizer: é agora. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Todas as ordens de Deus são para que nós descansemos no Senhor, que tranquilizemos a nossa vida e vivamos buscando a orientação do alto. Meus amados, nosso Deus é eterno, amém? Você já imaginou quanta novidade Ele tem para contar aos seus filhos? Nas situações que eu e você passamos todos os dias. Tantas vezes não ouvimos porque não buscamos. O apóstolo Paulo diz de uma maneira muito linda, mas um tanto talvez assustadora para nós. Nós vivemos dizendo que somos salvos mediante, e o justo vive pelo quê? Pela fé. Ótimo. Isso está certíssimo. Mas você já viu quando chega na hora de exercitar a fé, que nós começamos a olhar para as circunstâncias e aí não dá para exercitar a fé? O apóstolo Paulo dizia: olha, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, eu cumpri todos os requisitos como judeu, sou dos fariseus, dos mais zelosos. Ele recebeu, dentro do Império Romano, cartas para perseguir os cristãos. Então, ele, dentro da vida, foi muito bem sucedido. Dentro da estrutura, ele poderia dizer assim: eu galguei posições altas pelo meu prestígio e pela minha condição. Mas ele diz assim: todas estas coisas que eu conquistei, eu considerei como esterco, como refúgio. Eu joguei fora, por causa de Cristo. Para viver Cristo. Só Ele. Mais ninguém. Mais nada.
Eu não preciso destas coisas que conquistei. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer mais do Mestre. Eu preciso vivenciar dia a dia com o Mestre como Jesus agia, como Jesus faz, como Jesus me conduz, o que Jesus quer de mim. O apóstolo Paulo entendeu esta verdade, por isso ele abre mão de dizer, a minha vida tem que ser assim, e passa a dizer, seja como o Senhor quiser. Não sou eu mais quem vivo, não sou eu quem dirige a vida, é o Senhor. Está nas suas mãos, Senhor. E aí eu te pergunto, você quer isso para você também? Amém? Então você está disposto nas mãos de Deus para Ele fazer do jeitinho que Ele quiser? Pode fazer, Deus. Pode mesmo. Porque experimentar pela fé é justamente experimentar Deus conduzir o nosso coração e o nosso viver dia após dia, mas sentir Ele nos conduzir com mão suave, como Deus tem para com aqueles que lhe obedecem. A mão de Deus é suave quando somos obedientes. Você não precisa segurar forte na mão de um filho que é obediente. Você muitas vezes trava a mão do filho que te desobedece. Mas do filho que te ouve, você fala, ele escuta. Por isso ele anda na preciosidade do seu conselho. A Bíblia termina nos dizendo sobre este momento que há um propósito de Deus em tudo que Ele está fazendo. E é justamente essa a esperança de nós cristãos. Jeremias, irmãos, não sabia nada do que aconteceria com o seu povo, e nem também dessa promessa de Deus, que agora eu quero que você leia comigo, versículo 9. Vamos ler juntos? Do 33. Diz assim, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aleluia! Sabe por quê, querido? Na vontade de Deus não há o chão para ficarmos. Não há derrota na vontade de Deus. Há promessa de vitória e a certeza dessa vitória porque estamos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz justamente o que Deus faria com Judá. Mas também Jeremias não viu isso. No entanto, ele creu. Aí ele descansou na presença de Deus, sabendo Deus conduzirá toda essa obra. Ele nos feriu e Ele nos sarará. Ele vai nos derribar, mas Ele também vai nos reerguer para a glória dEle. Em nenhum momento Deus abandonou o seu povo. Mas sempre que foi preciso, Deus nos tratou. Não é diferente conosco hoje, queridos. O templo que a palavra de Deus se refere não é este templo feito por mãos humanas, mas é o templo que é a minha vida e a sua vida. O que é que você tem trazido para o altar do Senhor? O que é que você tem trazido diante de Deus e tem colocado no templo do Senhor, que é o seu coração, a sua vida como um todo? Se são coisas que desagradam a Deus, joga fora isso. Porque isso não te trará senão morte. Não te trará senão desgosto para a vida. Muitas vezes nós falamos em morte, as pessoas pensam que a morte é Deus nos colocando a par dele ou longe dele. Eu quero te dizer que talvez a maior definição do que pode acontecer com o cristão, Davi fez essa definição no Salmo 51. Eu gostaria que você pudesse olhar lá no Salmo 51. E Davi diz assim, falando do que ele estava sentindo e da forma que ele conseguia enxergar. Versículo 12, ele diz, 11 e 12,
Ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O sentimento, quando nós trazemos toda essa porcaria que o mundo oferece para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, para enxergarmos o amanhã, é que nós nos sentimos como distantes e ausentes de Deus. Não é que Deus foi embora. É que, tal qual o povo de Judá naquele instante, nós estamos como quem virou as costas para Deus e passamos a dizer: eu cuido da minha vida. Quando Deus diz: vem aprender de mim, vem conhecer-me, não há nada melhor para a sua vida. E é assim, queridos, que eu continuo dizendo juntos, junto com a igreja, junto com todos os irmãos, é tempo da igreja voltar. É tempo da igreja invocar o nome do Senhor. É tempo da igreja parar de olhar para todas as circunstâncias que aí estão. Porque quando olhamos para Deus, não perguntamos: e agora? Quando olhamos para Deus, nós temos a certeza de que Deus está no controle. E continuamos dizendo: não importa as circunstâncias, o meu Senhor, o meu Rei, o meu Cristo vive eternamente. Até porque o cristão não espera aqui. Amém? O cristão espera para a vida por vir. Este tempo é muito fútil e muito fugaz. Muito rápido. Hoje você está bem, amanhã você já está doente. Hoje você está correndo, amanhã não consegue andar. As situações são as mais adversas possíveis. Mas quando a nossa esperança está naquele que nos chamou para a glória, nós sabemos que não ficaremos nesse tempo presente. Nosso sustento e nossa vida está nele, o Senhor da glória. Que Deus te abençoe, igreja. Que Deus te abençoe, irmão. Que nossos olhos continuem fitos. E se você tem titubeado, invoca o Senhor. Invoca o Senhor, diz: Deus, me perdoa. Eu preciso de renovo na minha vida agora, em nome de Jesus. Mensagem que salva.